Agora a gente tem que ter microfone sempre, né? Bom, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Robson Xavier, sou professor aqui do programa associado de pós-graduação em artes visuais, uma associação entre a UFPB e o UFPE, e nós estamos organizando mensalmente esse encontro, né, com os egressos e egressas do programa, que tem feito um trabalho incrível de pesquisa e de pesquisa inicial a partir das ações no mestrado. E a ideia aqui é partilhar um pouco esses procedimentos de pesquisa, as descobertas, as necessidades, as dúvidas e as questões levantadas a partir de cada uma das pesquisas, em sub-áreas diferentes das áreas visuais e das artes visuais em si, né? Assim, um pouco essa ideia. E hoje, então, a gente tem o prazer de receber aqui, para conversar com a turma de 2021, né, a Caroline Consentino, a Caroline Bacurau, a Rebeca Souza e o Diego Ali, que são egressos do programa, e cada um está trilhando agora um novo caminho, né, uma outra trajetória, e é um prazer muito grande recebê-los aqui. Então, nós vamos começar a apresentação a partir da fala da Carolina, e seguir nessa sequência, né, cada um terá, então, 10 minutos para apresentar, e depois abriremos, então, para uma conversa com a turma, ok? Gente, eu agradeço de coração, em nome do programa, pelo acolhimento de vocês, por estarem aqui hoje, nesta noite, conversando conosco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Carol, é com você. É comigo? A gente que agradece, né, Robson? Você vai colocar a apresentação? Pode colocar a apresentação. Aí no quadro. Joia, valeu, gente. Estão me escutando bem, né? Qualquer coisa, falem aí algum. Calma, eu vou voltar aqui à apresentação, só um minuto. Vão dando notícia. A apresentação começa naquela página mesmo que você colocou inicialmente, com a cadeira. Bom, é a única página que tem escrito. Só tem Vocês uma. conseguiram ver a cadeira legal, a Eu imagem? vi inicialmente, depois saiu. Então pronto. Então deixa eu compartilhar por lá, que eu acho que fica melhor. Porque ele fechou. Não entendi por quê, deixa eu ver. Não. Deixa eu abrir novamente o arquivo. Acho que o arquivo não está. Ele fechou. Conseguem Foi. ver? Sim. Só está Pronto, faltando a ok. parte de baixo, que está grande demais. É porque, deixa eu diminuir Agora, se aqui. você subir um pouquinho, aí, pronto, aí, desce mais um pouco, Muito bem. aí, fechou. Pronto, Acho que porque agora a gente vai, né? pode ser. Bom, gente, então vou começar, tá bem, Robson? Ok, pode começar, sem problema. Eu vou Gente, o meu áudio aqui para não interferir, ok? não, você fale qualquer coisa, tá? Se houver alguma interrupção da minha fala também, tá? Então, eu quero agradecer, não é? Boa noite a todos e todas. Eu sou Ana Carolina, concluí o mestrado em 2018, já no programa aí da UFPB, UFPE. Hoje eu trouxe um PDF só com as imagens que foram produzidas durante a pesquisa, então Robson vai estar passando aí, e trouxe uma fala mais informal, né, para a gente, pensando numa roda de conversa, e aí a gente, no final, depois abre para o debate, né. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, para estar aqui hoje com vocês. É um imenso prazer poder tecer essas trocas e estar um pouquinho que seja no trajeto de vocês. É uma coisa que eu agradeço muito, poder me aproximar do programa, que foi, na verdade, uma casa para mim. Realmente, toda a minha temática ela é atravessada pela ideia da casa e pela busca de um lugar de pertencimento.
e eu posso dizer que o programa foi esse lugar de pertencimento, né? E, ao mesmo tempo, de deslocamento, de uma situação inicial que eu identificava enfraquecida, né, para uma situação mais potente de vida. Então, a gente vai ver como é que isso aconteceu por meio da arte. A linha de pesquisa, onde eu desenvolvi o trabalho, foi a arte e a educação, né? Eu fui orientanda de Vitória Amaral, e as perguntas norteadoras, assim, do trabalho, da pesquisa foram: a arte pode proporcionar uma educação subjetiva? A gente pode intervir na vida por meio da arte? Onde arte? Onde vida? A proposta foi, talvez, ousada, né? Foi uma interrupção. Minha proposta foi fazer uma interrupção numa tragédia familiar que eu identifiquei geracionalmente repetida, né, na minha genealogia materna, e que isso fosse feito por meio da performance. Então, a pesquisa foi uma forma de processamento de questões subjetivas, mas que alcançam também o coletivo, porque, de certa forma, estão ligadas à violência patriarcal, né, em parte, e, por outro lado, a repressão dos dissensos, que é tão imposta pelo sistema capitalista. Então, na pesquisa, eu parto de histórias familiares, né, para discutir sobre feminismos, trabalho por meio da performance, por meio de performances criadas por mim e também performances criadas por outros artistas. Eu parto da noção de que a arte é algo em torno do que a subjetividade pode se recompor, né? Daí o interesse pela investigação e pela criação não apenas de imagens picturais, mas também sonoras, gestuais, por meio do corpo, da performance, trabalhando também com vídeo, que foi muito presente, né, na minha trajetória. Então, o trabalho ele se dividiu em pesquisa bibliográfica e criação, ou seja, realização de performances. E essa prática com a realização das performances foi fundamental no processo. Tinha que ser pela performance. Eu sempre achei que me faltava técnica, sabe, para as outras formas de expressão artística. E também pretendia, com o trabalho desde o começo, processar afetos que eu sentia presentes no meu campo existencial e no campo existencial de outras mulheres também. Então, um trabalho que acontecesse no corpo, literalmente, ele parecia ser o mais eficaz, e foi o mais eficaz, né, para o que eu pretendia. E, além disso, o tema da identidade, as questões da subjetividade, sempre foram centrais na teoria e na prática da performance. Então, a própria história da performance se confunde com a história dos movimentos e das teorias feministas. Isso foi mais um fator, eu acho, de identificação minha com essa forma de expressão artística, né? Mas não somente isso, porque eu também percebia que a gente vive experiências subjetivas, mas que necessariamente essas experiências, elas estão implicadas num tecido social mais abrangente, né? E nesse tecido social onde estão consteladas e são consteladas injustiças, distorções, perversidades, colonialismos, né? Por aí vai. Então, assim, em poucas palavras, o trabalho consistiu basicamente na realização de performances e também, como é que eu posso dizer, na análise de ações performáticas realizadas por mulheres artistas e suas autonarrativas, né? Eu quis muito estudar a fala delas, e não a fala de outros pesquisadores discutindo sobre essas artistas. Eu achava que isso ofereceria uma aproximação mais profunda com elas, sabe? Escutar, ver como é que elas falavam de si mesmas, e isso foi uma coisa que me deu muito estímulo para a pesquisa. A metodologia da pesquisa, né, para trazer um pouquinho assim para a questão acadêmica mesmo, ela foi a fenomenologia da imaginação, de Gaston Bachelard, que, por incrível que pareça, não é nem uma metodologia tão conhecida, né? Mas o Gaston Bachelard, ele propõe que as imagens sejam estudadas por outras imagens, né?
ele identifica um dinamismo interno em nós, criador, né, que é a imaginação, e aí ele sugere que esse dinamismo criador, ele é, como é que eu posso dizer, o gatilho dele é a observação e a contemplação de uma imagem inicial. Então, foi em busca desse dinamismo e dessa atividade, primeiro mergulhando nas histórias familiares, né? E nesse sentido de contemplação, e depois de conhecimento mesmo, de aproximação a essas histórias familiares, até porque a ideia foi mesmo realizar performances como forma de ruptura, com repetições que eu percebia trágicas na minha genealogia materna, né? Repetições que eu identificava, assim, presentes geracionalmente, né? Nesse meu lado materno. Mas depois desse processo inicial, eu apliquei também o método nos trabalhos de artistas com os quais eu fui me identificando. Então, o Bachelard, ele diz que a imaginação, ela é uma potência de criação e de transformação também. Então, ele diz que é porque a gente imagina que a gente consegue modificar a realidade. Então, foi por aí, né, que eu depois de fazer esse trabalho com as imagens familiares, eu me apropriei das imagens da história da arte para poder refazer, reconstruir essa trajetória, né, de imagens familiares, né. Mas fora o Bachelard, eu trouxe autores como Gilberto Duran, que foi orientando de Bachelard, trouxe a Daniele Rocha Pita, que foi orientanda de Duran, trouxe a Vitória Amaral, que foi orientanda de Daniele, e a Vitória Amaral foi a minha orientadora. Então, existiu toda uma linhagem do imaginário, né, e que entrou na pesquisa. Foram pelo menos 4 gerações aí de pesquisadores do imaginário. Trouxe também o Michel Eliade, o Edgar Morin, o Jorge Batelli, a Hilda Hilst, só para vocês terem uma ideia, assim, dos autores, né, que constelaram ali na pesquisa. A Louise Bourgeois também, enfim. Durante a pesquisa eu fui buscar também uma genealogia, digamos assim, como eu trazia um assunto familiar que estava em torno da genealogia da minha linhagem materna, eu fui buscar também no campo da arte as minhas parentes, né? Ou seja, artistas que se aproximavam do que eu estava querendo discutir, principalmente. E esse foi um gatilho inicial e depois eu descobri, foi interessante isso no trajeto da pesquisa, foi que depois, já para o meio do final da pesquisa, que eu descobri que aquelas artistas que mais me atraíam, né, para conhecer as histórias e as biografias delas, elas tinham também passado por questões muito semelhantes às das mulheres da minha família, né, sem que eu soubesse disso inicialmente. Mas, só para mencionar algumas das artistas no geral, assim, que foram fonte de inspiração para mim, tem as Guerrilla Girls, a Ana Mendieta, a Yoko Ono, Valia Export, Lígia Clark, tem uma escritora brasileira também, pouco conhecida, que é a Maura Lopes Cansado, a Shirin Neshat, Frida Kahlo, Camille Claudel, enfim, o trabalho realmente ele é muito rico em citação de artistas, né, artistas mulheres. E, inclusive, a gente recebeu proposta de publicação, quer dizer, essas editoras que fazem publicação com a gente arcando com a parte, né, dos custos, mas foram várias aproximações e nenhuma delas o trabalho foi aceito. Quando eles olhavam mesmo para o trabalho, vinha uma negativa com a seguinte frase: o trabalho não é mercadológico, ele não é vendável, porque tem muitas imagens, né? Isso é uma coisa triste, porque a gente trabalha com arte, com imagem, né? E como é que pode haver essa incompatibilidade, né? Digamos assim. Mas, enfim, voltando para o trabalho, tem uma coisa Carol, importante. acho que o tempo já foi, a gente já pode concluir tua fala para passarmos então para a Caroline Bacurau. Tá Mas bem. se você quiser concluir, você pode concluir rapidamente. Então, eu queria concluir, um minutinho só, para dizer que com a pesquisa e com as performances, realmente, as performances foram condutoras para uma outra forma de vida, principalmente para a mudança da minha perspectiva, do meu olhar sobre a vida, né? E sobre as questões culturais que me tocam e que, certamente, não são exclusivamente minhas, né? Não são exclusivas da minha subjetividade. Então,
É isso, tem muito mais coisa para a gente conversar, mas pode ficar para o debate, pode ficar para outra oportunidade também. Ok, obrigado, Ana Carolina. Valeu. Que bom ouvi-la falar, que bom ver seu trabalho. Que bom, valeu. Agora, então, eu passo a palavra para Caroline Bacurau, né, também outra Carol aí, nossa, para que possa também, uma outra orientanda da Vitória Amaral, para apresentar o trabalho. Exatamente. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite novamente, Robson. Para mim é um prazer também estar retornando ao programa. Eu sou da turma de 2015, né, concluí em 2017, então da turma anterior, a de Ana Carolina, né, também fui orientanda de Vitória. Robson, eu posso abrir a apresentação aqui? Posso? Pode ser. Vou tentar ser sucinta, mas, de fato, é um exercício, né, porque eu mesmo já estou com um cronômetro aqui para me localizar, porque... Enfim, deixa eu ver aqui do início. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo ok, estamos vendo. Tá tudo ok já. Pronto. Se também acontecer de cortar, Robson, por favor, você sinaliza, até porque minha internet está, às vezes, variando um pouco e às vezes acontece de interromper. Então, gente, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as imagens que eu trago aqui no trabalho, porque essas imagens fazem muita referência do lugar de onde eu hoje me situo, né? Na verdade, eu não sou deste lugar, não nasci aqui no Vale do São Francisco, atualmente eu moro em Petrolina, morei em Juazeiro, que é a cidade vizinha, né, Bahia, então Petrolina e Juazeiro, elas dividem aí as margens do Rio São Francisco, e a minha pesquisa foi realizada nesse lugar. E para mim esse lugar também pontua a construção dessa minha pesquisa. E aí eu trouxe como referência, né, imagem de um artista local, que é conhecido por Coelhão, são várias pinturas onde ele brinca com a paisagem do rio, né, e os elementos que localizam o rio. Então, o Rio São Francisco é um símbolo, tanto para a cidade de Juazeiro e Petrolina. E quando eu iniciei minha pesquisa, eu tinha como foco alguns temas principais. Eu sou da linha também de ensino, a minha pesquisa ela trata de educação inclusiva, trata de multissensorialidade e de ensino de artes visuais. Quando eu iniciei a construção da pesquisa, eu não tinha uma clareza tão grande de o quanto o fato de eu estar onde eu estou, né, de ser, de alguma forma, banhada pelas águas do São Francisco, também, isso fazia parte da construção do meu trabalho, da minha pesquisa. E isso foi ficando cada vez mais claro à medida que eu fui desenvolvendo esse trabalho. Então, a presença das imagens do Coelhão no meu trabalho tem uma relação direta, embora eu não tenha escolhido ele como artista inicial para o trabalho. Mas vamos localizar. Então, como eu já havia dito, né, os 3 eixos que norteiam o desenvolvimento da minha pesquisa, ou que nortearam desse desenvolvimento, foram as artes visuais, mais especificamente o ensino de artes visuais, a educação inclusiva e a sinestesia e a multissensorialidade. Por que eu decidi trabalhar primeiro com educação inclusiva? Né? Com artes visuais, com o ensino de artes visuais, já era uma relação direta, porque antes mesmo de entrar no mestrado, eu já estava trabalhando como docente, né, de artes. Então, para mim, eu já tinha essa ligação com o campo do ensino de artes visuais. A educação inclusiva foi um tema que chamou muito a minha atenção, que fez com que eu escolhesse esse recorte dentro do universo da educação, porque eu tinha uma preocupação muito grande em saber como é que eu iria tornar o ensino democrático a todos, né? A gente sabe que a educação ainda é uma questão complexa, né? Não só no nosso país, mas especialmente diante do panorama que a gente vive hoje, né? Isso fica cada vez mais claro. E eu tinha uma preocupação muito grande, ainda tenho, em compreender como é que o meu trabalho, como é que a minha ação docente, ela vai chegar aos diversos estudantes. E aí entra uma série de questões, né, relacionadas a perfis, a contextos, mas na época uma coisa que me preocupava muito sabendo que cada pessoa, né, é diferente, que existem inclusive estudantes com características sensoriais, né, de percepção distintas, de pensamento, de construção cognitiva, como é que eu iria atingir todos os estudantes? De uma forma, mas que o meu trabalho ele tivesse uma efetividade no sentido de tocar aquele estudante, né? De alguma forma de sensibilizá-lo e permitir a construção de conhecimento. Então, a educação inclusiva foi um ponto muito caro para mim. Inicialmente, eu tinha a intenção de trabalhar com o tema sinestesia, inclusive o nome da pesquisa tinha sinestesia, e ele foi modificado.
Por quê? Porque a partir das pesquisas de leituras, eu comecei a perceber que não cabia bem esse termo. O termo mais adequado foi a multissensorialidade. Então, o objetivo da minha pesquisa foi construir e experimentar estratégias que visavam a multissensorialidade no ensino de artes para, assim, atingir uma educação inclusiva. Então, as minhas propostas estão relacionadas à visualidade, mas a relação também com outros sentidos. Então, eu troquei o termo, né, sinestesia, por multissensorialidade, que foi mais adequado. Inclusive, esse título que está embaixo era o título inicial do trabalho, né? E a sinestesia, que caminhou para a multissensorialidade, culminou com o termo sentidos. Vejam que a palavra sentidos ela é interessante porque ela não está relacionada só à questão do sensorial, né? Mas a gente interpreta na língua portuguesa os sentidos também pelo significado que a gente dá à nossa experiência. Então, esse significado também foi algo que apareceu com muita potência quando eu comecei a entrar em campo. A minha pesquisa foi uma pesquisação. Então, primeiro eu fiz um levantamento acerca da educação inclusiva, como é que ela estava sendo desenvolvida na região, tanto na cidade de Juazeiro quanto em Petrolina. Inicialmente, eu iria realizar a pesquisa em Juazeiro, mas eu tive uma dificuldade de acessar escolas com professores de artes que tivessem formação em artes. E eu só consegui uma escola em Petrolina. Então, eu fiz uma pesquisa inicial de educação inclusiva em Juazeiro, mas acabei realizando a ação, né, essa intervenção juntamente com uma professora em Petrolina. E essas aqui são as divisões, né, do meu trabalho relacionada à própria construção do pensamento. Então, é interessante perceber que muitas vezes na pesquisa a gente segue um caminho e quando a gente precisa escrever, organizar, parece que a pesquisa ela se reconfigura. Então, a gente caminha em determinado fluxo e no momento de apresentar, de organizar esses dados, eles ganham uma outra característica. Vocês vão ver pelos títulos que todas as partes da minha pesquisa estão relacionadas ao lugar, né? Ao Rio São Francisco, ao fluxo das águas. Então, isso também, como eu disse no início, isso não tinha essa clareza para mim no início da pesquisa. Ela foi aparecendo à medida que eu fui entrando em contato com o campo e realizando as intervenções. Então, primeiro fiz um levantamento relacionado à educação inclusiva, né, de forma geral, no Brasil, legislação, e depois eu fui conhecer características relacionadas ao ambiente e ao contexto em que eu vivenciava. Porque a gente sabe que a educação inclusiva, ela também, assim como a educação de forma geral, ela tem características próprias do contexto onde ela é realizada. Tá? Essa imagem foi interessante que eu usei na pesquisa, mas ela foi apresentada por um aluno da graduação, quando eu era professora substituta, e é muito claro sobre as relações de inclusão que nortearam, né, a minha forma de pensamento. Para não me delongar, porque eu estou vendo que já são 7h30, eu vou adiantando. Mas, para vocês entenderem as referências artísticas do meu trabalho, né, que artistas nortearam a minha prática, quando eu estava trabalhando com multissensorialidade, eu escolhi artistas que eu já sabia que tinham uma relação direta com as práticas multissensoriais nas artes, então artistas de arte contemporânea. Então, eu selecionei 3 artistas, o Hélio Oiticica, a Lígia Clark e o Ernesto Neto. E a partir desses artistas, juntamente com a professora de artes da escola, a gente começou a pensar em propostas que estimulassem ou que mobilizassem os vários sentidos dos estudantes. E a partir de conteúdos, de turmas que nós selecionamos, a gente começou a fazer as intervenções nas aulas, né, buscando sempre mobilizar os vários sentidos dos estudantes. E o que eu aprendi, o que a gente foi construindo com a pesquisa e começaram a surgir como os dados? Primeiro, que para a construção de uma educação inclusiva, alguns pontos são muito importantes. Entre eles, o apoio, as redes de apoio. Então, para mim, ficou muito claro o quanto a própria turma, né, a própria sala de aula, os demais colegas, eles têm um papel essencial no desenvolvimento de uma educação inclusiva. Então, quando a gente desenvolve uma postura de aceitar o diverso, né, o diferente, não como algo que chama atenção, não com uma postura de... como se o outro fosse menor, né, ele tivesse menos, mas entendendo que cada um é diferente, né, e que essas diferenças é que nos enriquecem, isso é um ponto primordial para, de fato, acontecer uma educação inclusiva. Então, não é o professor que realiza uma educação inclusiva, é o coletivo. Então, a família é muito importante. E depois, reconhecer que cada ser é individual, né, independente das suas características, a gente tem individualidades, né, características peculiares. Então, a gente também não pode descartar isso.
Então, muitas das coisas que eu inicialmente pensei, elas acabaram não aparecendo, não surgindo, não acontecendo da forma que eu imaginava. Isso não é ruim, né? Isso acontece em toda pesquisa. Então, eu aprendi muito com a construção dessa pesquisa. Utilizei também, relacionado a esse contexto, para me referir às pessoas que participaram, que eu precisei citar, nomes de peixes nativos do Rio São Francisco, muitos deles, né, que já não estão mais presentes no nosso rio. E aí, como eu já estou encerrando aqui com uns 10 minutos, eu deixo para vocês as dúvidas, as curiosidades, para que a gente possa tirar, conversar um pouquinho mais no final das apresentações. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Carol. Bom, como estamos seguindo lá a proposta da divulgação, o Diego ali, então, fará a sua fala agora. Bem-vindo, Diego. Olá, Prazer estar boa recebendo noite. aqui. Obrigado, Robson, pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão aqui também. Eu vou colocar aqui a apresentação e já vou falando. Acho que cliquei no canto errado. Vocês já estão vendo a apresentação? Ainda não. Aqui aparece que já está compartilhado. Agora sim. Certo. Sim. Bom, pessoal, eu sou o Diego, o meu orientador foi o João de Lima, no mestrado, na linha de pesquisa História, Teoria e Processo de Criação em Artes Visuais. Esse foi o tema da minha dissertação, sou da turma que se formou em 2019, situações fotográficas, a imersão do corpo no espaço como forma. Aí eu decidi trazer a dissertação mesmo para apresentar para vocês, como uma forma de mostrar como foi que eu trabalhei a abordagem da artografia também na proposta final. Deixa eu só mostrar aqui a próxima página. Aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu dividi a dissertação. Eu decidi dividi-la em 3 volumes, e aí o primeiro volume, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês, é a parte prática da minha pesquisa, que funciona como um catálogo de situações fotográficas, que é o nome e a hashtag que eu utilizei para a minha pesquisa a parte prática da pesquisa, que foi toda desenvolvida também no Instagram. Então, o segundo volume, eu trago os processos de criação, situações que antecedem essa parte do mestrado, que são as minhas referências, os outros trabalhos que eu desenvolvi durante a graduação também, das exposições. E o volume 3, eu trago essa questão da hibridização e questões espaciais e performáticas, que são artistas e teóricos que trabalham a questão do corpo no espaço também, voltado para a fotografia. E outros artistas também como referência, e inclusive outros que não são artistas, mas que trabalham com as situações fotográficas, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, que é esse primeiro volume com esse título. Aqui já é parte do catálogo. Aqui eu trago já com uma parte... As pessoas que participaram da minha pesquisa foi desenvolvida em 2 experimentos, o experimento número 1 e o experimento número 2. No primeiro experimento, eu contei com a participação de pessoas no meu local, onde eu morava, em João Pessoa, na época do mestrado, que foi também o que se tornou o local da exposição. Eu vou trazer muito isso aqui na minha pesquisa, que é todo o espaço do dia a dia em que a gente pode penetrar-se nele como espaço expositivo. Aqui eu trago uma apresentação do que é mais específico do projeto. O projeto Situações Fotográficas consiste em realizar experimentos com o corpo dentro e fora dos espaços da arte, principalmente nos espaços do nosso dia a dia, com objetos que formam composições culturais não convencionais e ou instalações que antecedem e ou sucedem com a participação do espectador, o clique fotográfico. Aqui foram anotações de outros artistas que trabalham com essas questões do corpo e do espaço, como Elliot Sica, e foram essas anotações que me levaram até o nome do meu projeto e da minha pesquisa, Situações Fotográficas.
Aqui eu já trago algumas das situações fotográficas que também dialogam diretamente com performance. E eu busquei trazer, nas situações fotográficas, uma forma de atuação da fotografia, mas que pudesse ser feita em todo local e, quando levada para dentro do museu, pudesse ser também de uma forma de tridimensional. Que durante a pesquisa toda foi muito importante isso. Eu queria trabalhar a arte tridimensional com a fotografia, mas eu não queria que o resultado final, numa exposição, fosse a fotografia. Mas aqui eu apresento os registros para vocês do que veio a ser chamado de situações fotográficas. E aí eu trago muitos artistas brasileiros como referências, como Ligia Clark, Hélio Oiticica, que trabalham essas questões espaciais. E aqui já vou apresentando algumas das que foram feitas por mim. Outros artistas que eu fui trabalhando também foi o Cildo Meirelles, o Arthur Escovino, que trabalha também com essa questão do corpo na fotografia, e outros artistas, inclusive da Paraíba, que serviram também como referência quando eu fui abordar a questão de suporte da fotografia, foi a Iris Helena, que também estudou aí na UFPB, e o Cristos Nóbrega, que também é da Paraíba, que esses também trabalham com outros suportes não convencionais para a fotografia. Apresentam elas de forma tridimensional. Aí meu trabalho dialoga também muito com as esculturas de 1 minuto, do Erwin Wurm, e as fotos performáticas também de Isabelle Wenzel. E aqui eu já trago o primeiro experimento que foi desenvolvido no apartamento que eu estava morando em João Pessoa. Eu chamei de experimento número 1, aqui é a entrada do apartamento. Eu coloquei um adesivo na entrada com o nome da exposição experimento que estava acontecendo. E ela aconteceu de forma convidativa. Eu preparei esse material e enviei para pessoas de várias profissões que residiam em João Pessoa para irem até o endereço, que seria informado depois, de uma exposição que estava acontecendo. Eles não recebiam o endereço no momento do convite. Aqui é o convite, do lado esquerdo. Eles tinham que confirmar a presença, porque após ser confirmada a presença, eu preparava também um vernissage para receber o convidado, e aí ele levava para casa o material da exposição. Aqui foram algumas pessoas que aceitaram participar e foram até o meu endereço, que era o local expositivo, e dialogaram com todos os objetos possíveis que tinham dentro do apartamento, criando as situações fotográficas deles. Eles que decidiram o local para fazer as fotos, as posições, e eu fiz o registro. Aqui já trago o experimento 2, que já funcionou de outra forma. As fotos não foram feitas por mim. Eu enviei esse convite pelo Instagram para as pessoas, e aí eu escolhi novamente pessoas de várias áreas, desde as artes visuais, como pessoas de outras áreas da saúde, inclusive pessoas de outros estados também. E aí tinha as informações do que eles deveriam fazer para participar do meu projeto das situações fotográficas. E aí eles faziam essas fotos, eu não interferia, tipo, eu só dizia que ele poderia dialogar com objetos e se colocar como escultura no espaço, assim criando a situação fotográfica. E aí eles mesmos, com seus celulares, fizeram as fotos, me enviaram, e muitos também colocaram no seu Instagram pessoal, utilizando a hashtag situações fotográficas, que eu deixei disponível para o projeto do mestrado, essa parte prática. Aí eu não coloquei o nome deles, coloquei participantes número 1, número 2, número 3. Alguns fizeram várias fotos, alguns preferiram fazer só uma. E aí muitos também vieram conversar comigo para saber, tipo, referências de como era que eu estava fazendo isso, como que funcionava. E aí rolava, assim, sempre uma conversa com eles sobre as questões espaciais. Conversei com eles sobre questões de espaços expositivos, que não era só o museu, trazendo também sempre o Hélio Oiticica como referência. Alguns até se colocaram em risco, inclusive.
E pronto, essa foi a parte que eu decidi apresentar para vocês. E dúvidas e perguntas estarei disponível. Ok, obrigado, Diego. Que bom, né? Lindo trabalho. Assim, são todos Obrigado. trabalhos muito bonitos, né? Eu acho que tem uma questão intrínseca, parece que há um diálogo entre os trabalhos, né? Que isso foi por acaso, eu não estava pensando nisso, ao contrário, eu gosto de ver trabalhos muito diversos para a gente pensar um pouco sobre isso. Mas foi ótimo, assim. Rebeca, então agora é com você, Rebeca Souza, prazer lhe receber aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Robson. Obrigada pelo convite. Eu fui da turma 2019.1. Eu vou só colocar um slidezinho aqui rápido para começar a apresentação. Sempre me atrapalho, mas vai dar certo. Deixa eu vir aqui no meu documento. Vou colocar modo apresentação. Opa. Agora sim. Vou colocar aqui o cronômetro também. Então, gente, eu sou Rebeca, né? Eu vim de uma graduação diferente, eu cursei serviço social, mas eu sempre trabalhei em museu e com restauração de obras de arte. Fui auxiliar técnica de restauração. E foi daí que surgiu o interesse também aqui pela arte contemporânea e pela arte no geral. O nome da minha dissertação apresentada foi Antônio Dias e os Papéis do Nepal. A orientadora foi a professora Luciane Lencourt. E Antônio Dias é um artista, né, que ele nasce em Campina Grande, na Paraíba, e que em 1944, e desde muito cedo ele se dedica ao desenho. Ele vai aprendendo com um avô e faz uma viagem adolescente já para morar com a mãe no Rio de Janeiro. E lá ele passa a conviver no espaço do MAM, e naquele pátio do MAM, Rio de Janeiro, ali é onde acontece também vários movimentos artísticos dos anos 60 em diante, que é, por exemplo, a Tropa, né? Nasce da confluência ali entre os artistas. E Antônio Dias estava nesse meio, né, nesse percurso. Então, a primeira exposição dele individual acontece em 62, e ele, depois disso, já em 68, ele vai morar na Europa, na França, né? Precisamente na França, ele ganha uma bolsa de estudos e vai morar lá. Desde muito cedo ele já chamava também a atenção da crítica, né? Artistas como Hélio Oiticica, como Ferreira Goulart, se interessavam também pelo Antônio Dias desde muito cedo. O próprio Paulo Sérgio Duarte, que é outro crítico também, que conhece o Antônio Dias em 63 e acompanha ele por toda a vida até a morte. Antônio Dias morreu em 1º de agosto de 2018, e então é isso, ele faz uma carreira artística internacional, vai para a França primeiro, depois Itália, e é engraçado que ele começa em 62, então ele vai transcorrendo, né, e transpassando vários cenários artísticos do Brasil e do mundo, né? Então a gente tem obras de Antônio Dias nos anos 60, com uma profusão de cores, de formas, relevos, né, que querem escapar, ganhar o espaço. Nos anos 70, a gente começa a ver umas pinturas de grandes dimensões, com poucos recursos gráficos e figurativos também, de cores. As cores são reduzidas, né, essas formas são reduzidas, e elas vão querendo ganhar o espaço com propostas, né, para o espaço. E essas propostas para o espaço vão até o Nepal. Em 1977, Antônio Dias faz uma viagem para o Nepal, pensando em comprar um papel artesanal. Ele tinha um financiamento, um dinheiro que o João Satamini, que é um grande colecionador de arte, né, fundador do Museu do MAC Niterói. Então, ele vai com esse recurso do João Satamini para o Nepal para comprar papel para fazer um livro de artista, que chamado Trama, que teria também o texto de Hélio Oiticica. E esse livro de artista, esse papel, se torna uma viagem, uma imersão artística
em que ele produz obras de arte junto aos artesãos nepaleses. Então, esse é o maior interesse da minha pesquisa, a pesquisa, né? Esse registro aqui foi do meu acesso ao acervo MAC USP em São Paulo, em outubro de 2019. Para concluir essa pesquisa, eu senti a necessidade justamente de percorrer lugares e de estar presente neles e observar o acervo em presença também. Então, o que eu fiz foi ir para o Rio de Janeiro e para São Paulo, que é um pouco do percurso que Antônio Dias fez pela primeira vez, né? Ele sai daqui do Nordeste adolescente, 16 anos mais ou menos, vai para o Rio de Janeiro, depois São Paulo, e aí ganha o mundo na Europa também. Então eu decidi fazer meio que esse percurso e acessar esses arquivos de documentos, entrevistar pessoas ligadas a Antônio Dias e também ver as obras pessoalmente, porque eu só tinha visto até então uma obra de Antônio Dias. E por que fazer esse percurso, né? Porque Antônio Dias não estava mais aqui, eu precisava de relatos, de vozes que contassem sobre o artista e sobre esse percurso tão rico e tão enigmático, cheio de interferências, de contradições, desconexões e conexões, novamente. Ele está sempre nessa avalanche, né? E aí, como surgiu o interesse dessa pesquisa? Como eu disse a vocês, eu trabalhava no museu, precisamente o MAC, Campina Grande, e lá tinha uma obra de Antônio Dias, O Homem Destruindo o Foguete, de título. É uma obra pequena, em madeira, mas que sempre chamou a atenção do público, e as pessoas sempre conversavam sobre aquele quadro. Então eu decidi que teria que ser Antônio Dias para embarcar nessa pesquisa, para fazer esse estudo, e para entender sobre a obra dele. E disso eu fui até os papéis do Nepal, né? Como eu falei para vocês, ele vai até o Nepal, atrás de um papel, para fazer um livro de artista, e lá ele encontra uma experiência, né, uma experiência de convívio, de produção artística. E ali, ao longo da caminhada de pesquisa, com as interferências, com as intervenções também da banca, nós percebemos que a grande obra de arte dos papéis do Nepal, na verdade, é a experiência, é esse espaço de convívio, é estar ali, convivendo com os artesãos nepaleses, em um pequeno acampamento em Barabiche, onde ele tinha que se deslocar de Barabiche, onde ele dormia, para o acampamento de papel 8 quilômetros. Esse papel artesanal, ele é um papel milenar, produzido com a polpa de locota, que é uma planta, um arbusto que cresce junto às montanhas do Himalaia, e são utilizados para fazer esses papéis, tanto a água do Himalaia quanto esse arbusto do Himalaia. Então, lá ele conviveu e tinha uma coisa também da língua, né? Porque ele falava inglês muito pouco, e os artesãos também só falavam inglês muito pouco, e o Nepali, ele foi compreendendo no próprio movimento ali de produzir esses papéis. E, de repente, eles se entenderam de uma forma que deu vida a muitas obras, e obras que vão de 1977 até mesmo, eu diria, 2015, o ano da morte dele. Antônio Dias ainda estava intervindo sobre esses papéis, porque ele trouxe as obras e trouxe também papéis. Essa daqui é uma obra que eu destaco. Durante pesquisa de campo, eu fui até a Galeria Nara Rosla, em São Paulo. É uma galeria que representava Antônio Dias em vida, e essa é a obra Dança Desmontada. Eu tive o privilégio de tocá-la, né, antes da pandemia, faltando pouquinho para a pandemia surgir no mundo. Eu ainda pude tocar essa obra, ver, sentir, e isso foi muito importante para mim. Essas são duas obras do Nepal também que eu me debruço, né, para se tornar possível, como eu disse a vocês, o acervo do Nepal vai de 77 até 2015, então, para tornar possível, eu trouxe 3 obras em evidência, que foram Dança, Martelando Muros, de 77, e Aqui o Lugar do Trabalho. Que essa obra, O Lugar do Trabalho, que tem a mão, eu encontrei na casa do Paulo Sérgio Duarte, que foi uma das pessoas que eu entrevistei. Também entrevistei a Rara Dias, filha do Antônio Dias, e entrevistei a viúva dele, a Paola Dias, e pude conhecer o apartamento também de Antônio Dias, como também o seu ateliê. E foi um momento muito importante para mim. Esse daqui eu coloquei, foi uma homenagem que a gente fez em 1º de agosto de 2019 para Antônio Dias. Participou dele Chico Pereira, que é artista paraibano, conviveu com Antônio Dias, o Robson, o Raul Córdoba e o Rufino, que são 3 artistas que conviveram justamente com Antônio Dias. Então, eu pude fazer também essa homenagem para ele.
O meu foco teórico caminhou também pela percepção muito filosófica da arte contemporânea. Eu usei alguns autores como Deleuze, eu usei também Jung, muito forte, que vem aí da psicologia, né? E usei o Foucault também e o Didi Uberman. Alguns artistas também que estão relacionados, porque meu trabalho rapidinho aqui, porque eu quero mostrar um vídeo de Antônio Dias falando, que é bem importante, se der tempo, mas rapidinho, o meu trabalho também, ele começa com os papéis do Nepal e ele termina com os anos 60, porque a ideia era justamente trazer um pouco do Oriente, que eu não fui para o Oriente, para o trabalho, que seria justamente o texto oriental. Ele começa pelo clímax, pelo ponto principal, e ele se divaga em digressões, né, que são as margens. Então eu fiz isso. Primeiro a gente vai para o Nepal, a gente chega no Nepal, e eu usei Jung para isso também, para falar sobre o texto oriental, e depois a gente margeia, vai para os anos 60, e de lá a gente compreende como foi as escolhas artísticas que levaram Antônio Dias até o Nepal. Eu estou falando rapidinho, eu vou mostrar um vídeo aqui, bem rápido, de Antônio Dias, que eu acho que é importante a gente ouvi-lo também, porque pouca gente, às vezes, lembra do Antônio. Então eu vou abrir aqui o vídeo, se der certo. Cadê o vídeo? Está aqui aberto e não está aparecendo. Só um segundo, pessoal. Nossa, como é difícil mostrar vídeo, eu não estou achando. Não acho. Não acho. Uma guia embaixo. Tem uma guia e tem vídeo e Tem uma animação. guia de vídeo? Tem. Uma guia, certo. Vídeo e animação, ai, não está aparecendo aqui, porque eu baixei o vídeo. Mas você Eu vou pode abrir botar no na YouTube. internet. Eu Pode vou no botar no YouTube, é melhor. YouTube. Rapidinho. Deixa eu só encontrar o vídeo. Será que é esse? Eu acho que é esse. Compartilha a tela inteira. Certo. Deixa eu ver aqui. Conheço muita gente que gosta de ficar, entendeu? Pintando, assim, como se estivesse passando o tempo. Para mim não é passar o tempo, aquilo é mais um problemaço que eu tenho que resolver botando aquilo para fora e realizando aquilo materialmente, né? O que me interessa é quando eu posso juntar conceitos de áreas diferentes, entendeu? Política, linguística, história da arte, estruturas formais, né? Primeiro, eu trabalho em cima de cadernos. Nos cadernos eu deixo sair tudo, fluir como vem, entendeu? Pintou na cabeça, depois eu filtro. Quer dizer, ali aquilo que foi emocional, momentâneo, ou que foi um lance qualquer assim de imaginação, de fantasia, eu vou checar para ver se vale a pena deixar ou se vale a pena modificar e transformar aquilo numa linguagem, uma linguagem mais precisa, mais direta para o que eu pretendo apresentar. Então, essa comunicação com o espectador, que se dá através da obra, né, vamos dizer, ela apresenta sempre vamos dizer, esse cantinho, por exemplo, que eu recorto muito em vários trabalhos, está representando esse momento. Quer dizer, eu não posso lhe passar tudo o que eu pensei, mas você também não pode me passar tudo que você viu. Então nós temos ali uma área que nos faz pensar nisso, mais do que a área que está representada, entendeu? Tem aquele canto que falta, que é para lembrar a você ou a mim que existe esse diálogo, né? Que é necessário que eu procure entender o que eu estou vendo.
Então é isso, pessoal. E estou aberta aqui para perguntas. Obrigado, Rebeca. Foi ótimo. Bom, gente, então, assim, eu vou interromper aqui a gravação, né? Eu quero agradecer novamente em nome do programa o acolhimento de vocês, né? Das duas Carols aí, do Diego, da Rebeca, por estarem aqui conosco hoje, nessa noite. Vou interromper a gravação e aí começaremos uma conversa.